Ontem eu tive um dos melhores momentos da minha vida e eu tenho que compartilhar com você, especialmente porque duas reflexões importantes vieram à mente. O meu filho está entrando na fase escolar e nós fomos visitar a escola que eu estudei toda a minha infância. E eu tive a oportunidade de ir com ele no meu colo e as memórias começaram a vir, eu jogando futebol ali, encontrando os meus amigos pela primeira vez, eles pequenininhos, eu também, eu no colo da minha mãe, preocupado com o primeiro dia. E meu filho saiu brincando, se divertindo no espaço que eu tive a oportunidade de ser muito alegre a minha infância inteira. A alegria da nostalgia foi muito grande, mas maior ainda foi a alegria de eu ver o meu filho ali, todo feliz, e agora é ele podendo aproveitar o local que eu aproveitei a minha infância inteira. Mas eu não pude deixar de pensar numa coisa meio triste, que é comum hoje em dia. Vendo meu filho ali, eu pensei claramente no ciclo da vida, que a gente nasce, cresce, constitui nossa família, desenvolve mais um pouco e morre. E eu achei isso lindo. Eu achei lindo ter a oportunidade de eu me desenvolver a sociedade, cumprir esse ciclo natural tão importante que sem ele não existe nada. Só que a minha infância inteira, eu escutei de professores, eu escutei de adultos, eu escutei na TV, tudo isso de forma negativa. As pessoas falam, ai, que droga ter essa vida de só fazer isso. Como assim só fazer isso? Você está constituindo a civilização, a sociedade, você está tendo sua família, que é uma grande alegria. A coisa mais linda do mundo é ver meu filho alegre comigo, os meus filhos brincando, e eu com a minha esposa. Isso é tão bom, é tão maravilhoso. E desde a minha infância isso é martelado na minha cabeça que tem que quebrar esse ciclo. Que o ideal é ser livre. E livre para quê? Livre para fazer um monte de coisa tosca, desnecessária, ficar comendo comidinha diferente. Eu faço isso com os meus filhos. Eu viajo com os meus filhos e a minha esposa. E eu sou muito feliz com eles. E ainda, de tudo isso que a gente está fazendo, eu sei que vai ter um fruto. Eu sei que os meus filhos vão ser educados e no futuro vão contribuir para a sociedade de várias maneiras. Então é melhor que só eu sozinho, ou só eu e a minha esposa sem dar frutos. É impossível entender como isso realmente ganha força hoje em dia. A gente vê que na Europa a falta de filhos está destruindo a sociedade deles literalmente. Eles agora estão importando imigrantes de culturas horríveis, estão também destruindo eles. E realmente eu lembro, eu sempre escutei isso como uma coisa negativa, como se fosse um murmúrio. Ah, a vida é só isso, você nasce, se desenvolve, cresce e morre. E as pessoas falam com um tom triste. Mas é isso, e é ótimo, por que não aproveitar a vida e viver da melhor forma possível que tem que ser vivida? O que eu digo que tem que ser vivida são as finalidades naturais necessárias. E pensando como esse discurso ganhou força, só tem duas possibilidades e talvez elas se complementam, né? A primeira é uma pessoa que falhou nisso, ficou com raiva, ressentida e quis falar que isso é negativo para se convencer de que não fez algo errado. E a segunda é que só pode ser o demônio, porque do ponto de vista humano, isso é totalmente bom. Não tem como isso ser ruim do ponto de vista humano. Você, por exemplo, eu no caso, eu tenho a ótima companhia da minha esposa, que eu escolhi, casei muito bem, a ótima companhia dos meus filhos, que nós estamos educando eles para serem boas pessoas. Então, como que um ser humano acharia isso ruim? Sendo que todos os seres humanos têm oportunidade de ter isso. Por que não buscar isso ao invés de criticar isso? Então só pode ser uma força não humana que queira destruir o ser humano. E aí eu realmente acredito no demônio. Mas um adendo importante do ponto de vista do ser humano é que alguém pode falar, ah, mas e os padres e as freiras? O padre Paulo Ricardo explica muito bem que eles são pais e mães espirituais. A realização do ser humano está em ser pai ou mãe para os outros, né? Seja biologicamente ou espiritualmente ou até com adoção, uma coisa linda. Então, as duas reflexões que eu disse que vieram dessa experiência são as seguintes. Primeiro, uma filosófica e segundo, uma política, né? A filosófica é essa que eu já observei. Isso é natural, isso é necessário. Então, realmente tem que ser assim, senão a sociedade vai se colapsar e no futuro você vai estar num local colapsado e ninguém quer isso. Então, isso é necessário para todo mundo. E, então, basicamente, é bom, é necessário. Não faz sentido você falar que isso é ruim e ser contra a família natural e etc. E, em segundo lugar, é a reflexão política. Nós não podemos aceitar que isso seja divulgado e nós precisamos de que isso seja combatido na esfera política. Porque a Base Nacional Comum Curricular, ela deixa a educação engessada e levando para o mal, para esse tipo de coisa, falando que a sociedade é daquela visão marxista, né? Falando que a família é um modo de reter a propriedade, se apropriar e não compartilhar com os outros e roubar os outros. Então, se nós não entrarmos no campo político para não aceitar isso e para fazer com que a política defenda o certo, nós vamos estar muito ferrados. Porque essas pessoas são inimigos do ser humano, literalmente. E esse grupo, essa corrente satânica está ganhando. É por isso que eu
iniciei essa iniciativa política, porque de nada adianta eu refletir sobre isso, achar lindo, maravilhoso e viver isso, mas essa horda de bárbaros cercar minha cidade, como assim, uma analogia com uma situação medieval, assim, né, que é bem natural e concreta. Nós temos a nossa bela cidade aqui e um exército gigante de bárbaros, de orcs, se aproximando para destruir ela. Se nós não fortalecermos aqui e lutarmos contra eles com boa estratégia, não adianta nada que tá bom, que eles vão nos destruir. Então, por isso que eu comecei essa jornada política e por isso que eu me filiei ao Partido Missão, porque é um partido que realmente quer organizar o Brasil, células pelo Brasil, para nós defendermos o que é certo em todas as esferas. É a única iniciativa organizada nesse sentido, com um baita projeto, que é o Livro Amarelo. Esse é o terceiro fascículo de 6. Pesquise aí sobre, depois vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre esses projetos. Então, vamos juntos. Eu preciso que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas assistam, o algoritmo dissemine, para que nós possamos, então, já é uma das iniciativas para nossa cidade combater os bárbaros e manter tudo aqui funcionando bem e feliz. Beleza? Obrigado, por hoje é só. Em breve conversaremos mais. Fique com Deus.